Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel. Aqui quem fala é a professora Eliane. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Vamos para uma aula super legal, que é a aula de acidente vascular encefálico. Então, papel e caneta na mão, copo de café para quem gosta, bora lá começar. Gente, nós já falamos do AVC como consequência de outras patologias, mas ainda não entramos no cuidado dele em si. E hoje nós vamos entender o que ele causa e como tratar, que é o principal, os cuidados de enfermagem, tá bom? Vamos lá. O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, popular derrame, acontece quando há o entupimento ou o rompimento de algum dos vasos do cérebro, tá? O entupimento ou o rompimento vai impedir a circulação sanguínea adequada para a região depois disso. Então, a região afetada é a região que fica após o entupimento ou após o rompimento, tá? Se ele se entupiu o vaso, é um AVC isquêmico. Se rompeu o vaso, é um AVC hemorrágico, porque ele causou sangramento dentro do cérebro, tá? Olha lá, o isquêmico é o bloqueio do fluxo sanguíneo, o sangue para de passar por algum objeto que está ali, objeto não, né? Por algum corpo estranho, que pode ser uma placa de colesterol que está ali, ou a diminuição da luz do vaso por hipertensão, e o sangue não passa para aquela próxima região. E no hemorrágico tem a ruptura do vaso, e ele extravasa dentro da caixa craniana ou dentro, né, do encéfalo, da região mais interna do encéfalo, e não continua a comunicação para as regiões depois daquele rompimento. Antes de nós entrarmos propriamente dito no AVC, eu vou explicar para vocês sobre o acidente vascular transitório, né? Ou ataque isquêmico transitório, AIT. O que é isso? Não é um AVC, gente, não acontece um derrame, mas a pessoa desenvolve todos os sinais e sintomas porque um coágulo parou na artéria e dificultou a circulação. Não aconteceu AVC, não teve interrompimento total, foi momentâneo. Ali a pessoa vai desenvolver os sinais como se fosse um AVC e depois volta ao normal. Vai deixar de lado? Não, não vai deixar de lado. Tem que tratar como se fosse um AVC para que haja recuperação, tá bom? Não sendo um acidente vascular transitório, que resolveu lá na emergência, o paciente ficou alguns dias na emergência e foi liberado, é um AVC isquêmico ou hemorrágico, o paciente vem para a enfermaria, vamos compreender como funciona, tá? E os fatores de risco para AVC, gente. Hoje, o mal do século, que é o estresse, hipertensão arterial, o fator idade, porque o envelhecimento ele corrobora com o surgimento de várias patologias, o histórico familiar, o pai, a mãe, o irmão, o tio já teve? Bora prestar atenção. O uso de drogas, o consumo excessivo de álcool, de cigarro, sedentarismo, né? O consumo de uma alimentação inadequada por causa do colesterol, doenças sanguíneas e, claro, um dos principais problemas de saúde pública, tanto quanto a hipertensão, que é o diabetes. Todos esses corroboram e ajudam para que aconteça um acidente vascular cerebral. Os sintomas serão os mesmos inicialmente, tá? Que é a diminuição ou a perda da força de forma súbita, a diminuição da visão, a dificuldade de falar ou de articular algumas palavras, como por exemplo, abóbora, né? Uma dor de cabeça intensa e súbita, e geralmente bem localizada. E assim, estabilidade emocional, mudança de humor, vertigem, náuseas e vômito. Até o SAMU, Serviço de Atendimento de Urgência, Móvel de Urgência, fala o seguinte: o teste para AVC, o sorriso, porque a boca fica torta, né, que é o desvio de comissura labial, pedir a pessoa para dar um abraço, porque quem está sofrendo AVC tem dificuldade de manter os dois braços levantados, pede para cantar uma música ou falar uma palavra que necessite de articulação, como eu falei agora há pouco, a abóbora, né? E se a vítima não conseguir fazer essas tarefas, essas 3 tarefas, leva para emergência se não tiver atendimento ou liga para o 192 se a sua cidade tem essa cobertura, tá bom?
O diagnóstico do AVC, ele vai ser por tomografia computadorizada sem contraste. Por que sem contraste? Gente, se for um hemorrágico e lançar o contraste, ele vai extravasar na cavidade, então tem que ser o sem contraste, tá bom? O hemoglicoteste, hemograma completo, eletrólitos, função renal, porque como eu já falei, o AVC ele pode ser consequência de uma outra patologia. O coagulograma para entender como está, se existem outros coágulos também circulando no sangue da pessoa. Os marcadores de necrose miocárdica, porque o AVC pode ser consequência do infarto. Por quê? Porque vai faltar circulação, o oxigênio no cérebro, caso o paciente tenha tido infarto. Aí vai se associar o eletrocardiograma e o ecocardiograma para ver o funcionamento da bomba cardíaca. Vamos lá? O hemorrágico. Gente, o hemorrágico é quando tem um rompimento do vaso e tem sangramento dentro da caixa craniana, né? Em algum ponto do sistema nervoso no encéfalo. Olha lá, ele pode ser intraparacmentoso, tá bom? Que é quando acontece no interior do tecido cerebral, que é onde nós chamamos a massa branca. E é o mais comum e é responsável por 15% dos casos de óbito, tá? O hemorrágico ou subaracnoide, que é numa parte mais superficial do cérebro. Geralmente, esse acontece entre a meninge, né, a pia mater e o cérebro, tá bom? Gente, tem um detalhe. O AVC hemorrágico, ele não é tão comum quanto o isquêmico. No entanto, ele mata mais que o isquêmico, tá? Olha lá, os tipos de AVC hemorrágico. A hemorragia subaracnoide é mais superficial, como eu falei para vocês, né? Pode ser assim tão superficial que não invada o tecido cerebral. Vai causar cefaleia súbita intensa, né? Náusea, vômito, tontura e sinal de irritação meninge. A meninge dessa pessoa vai estar alterada, né? Vai ter um reflexo de inflamação. O intraparactamentoso, ele vai causar de imediato o déficit neurológico e a redução do nível de consciência. Associado também a cefaleia, náuseas e vômitos, por isso nós temos que prestar o socorro imediato, e os níveis pressóricos muito elevados, ou seja, o intraparactamentoso, ele vai estar diretamente ligado a picos hipertensivos e inclusive pode causar crises convulsivas, tá? Pela região que ele afeta. As causas. O intraparactamentoso é mais comumente causado pela hipertensão, né, a pressão arterial crônica, e a subaracnoide é causado pela ruptura, pela hipertensão descontrolada, né? Assim, quando não há o controle periódico e aquilo ali vai acontecendo a distensão do vaso até a ruptura. E assim, no subaracnóide, ele pode ser causado por alguma outra patologia, por exemplo, geralmente patologias cardíacas. A insuficiência cardíaca e o infarto vão causar um AVC hemorrágico subaracnóide, tá? O tratamento. Gente, o tratamento do AVC hemorrágico o principal é prevenir que o paciente tenha um outro AVC isquêmico ou, pior ainda, mais um hemorrágico e acompanhar as sequelas. Por quê? Dependendo da região do cérebro afetada é que vai dar as sequelas, né? Porque o nosso cérebro, ele é dividido em hemisférios direito e esquerdo, cada um cuida do lado oposto do corpo e cuida também dos sentidos sensoriais. Então, dependendo do local é que surgirão as sequelas, tá? As áreas que houve a morte celular por falta de oxigenação, elas podem ser reconstruídas, não é certo, aos poucos, tá? Se o estímulo correto for feito, se o tratamento correto e adequado for feito, tá bom? Geralmente o tratamento é cirúrgico para drenar o sangue de dentro daquela região cerebral. E até pode ser necessário colocar catéter para aliviar a pressão intracraniana, para facilitar na recuperação. Porque, gente, vai causar edema. Quando a gente mexe em uma outra parte do corpo, principalmente procedimento cirúrgico, causa edema. A mesma coisa no cérebro. Vai causar um inchaço, né? O edema cerebral, e isso pode aumentar a pressão intracraniana.
Olha lá, aqui eu tenho exemplos para vocês de AVCs. Do lado esquerdo da tela, do lado esquerdo de quem está olhando, né? Nós temos aí o subaracnoide, tá vendo? Um bem extenso nessa primeira imagem, tem um bem extenso. Na segunda, de baixo para cima, ele já tá menor, de extensão menor. E do lado direito da tela, né, de frente para você, eu tenho os intraparactamentosos, né? Tem 3. Um bem extenso, vocês estão vendo esse primeiro quanto é extenso? E aparentemente aconteceu mais de uma vez. Por quê? Tem uma lesão mais abaixo, tá vendo? Aqui uma lesão mais abaixo, bem um vermelho vivo. Tem uma segunda lesão mais acima, com parecendo uma necrose já, né? Na segunda imagem, tem um intraparactamentoso, mas apenas uma lesão extensa, mas menor. E na terceira imagem, de baixo para cima, é um intraparactamentoso, só que ele também pegou a região subaracnoide. Vocês estão vendo que ele é superficial e adentrou no tecido nervoso. Ou seja, acontece da pessoa ter os dois tipos? Acontece, gente. Tudo é possível. E quanto maior a extensão da lesão, mais grave o estado do paciente, mais difícil a recuperação. Esse paciente é um paciente de UTI. Esses que nós estamos vendo aqui, o paciente não sobreviveu, né? É óbvio, por isso que nós estamos vendo o cérebro dele aqui exposto. Mas esse paciente é um paciente de UTI, é um paciente grave, tá? Aqui precisa, inclusive, de intubação e ventilação mecânica. Agora, sim, mais simples, mas não menos perigoso, o AVC isquêmico, tá? Que é o comprometimento de alguma artéria na questão de obstrução. Obstruiu a artéria e não passa oxigênio para as células cerebrais e elas morrem por isquemia, né? Por falta de oxigênio. Hipóxia também o nome, tá bom? Aí pode ser por coágulos que se juntam nas paredes e formam obstruções ou pela a diminuição da luz do vaso pela hipertensão. Então, ele vai ser aterotrombolítico, né? Que acontece, gente, o aterotrombolítico não tem o que fazer. Os fatores são fatores não modificáveis. O quê? A idade ou doenças crônicas. As duas coisas associadas piorou. Um idoso hipertenso, entendeu? Um idoso hipertenso e com os índices de colesterol alterados. Um idoso hipertenso diabético com colesterol alto. São coisas que não tem como mudar. Então, formam placas mesmo nos vasos. Essas placas vão causar obstrução, a oclusão e vai impedir a circulação sanguínea. Aí as células, depois dessa obstrução, morrem, tá? E o cardioembólico é quando um êmbolo, né, um trombo, é o causador. Né, ele sai do coração por algum motivo, né, geralmente por causa de arritmias ou com alguma descompensação nas válvulas, na mitral ou tricúspide. Esse coágulo passa, ele vai circulando até quando chega num vaso menor, de menor calibre que ele, ali ele para e obstrui a circulação, tá bom? Olha lá. Aqui eu estou dando exemplo para vocês de uma obstrução por aterosclerose, né? O sangue não passa porque as paredes, houve uma junção de placas nas paredes e obstruiu a luz do vaso. E é superficial, estão vendo? Né? Ele é superficial, é mais na parte externa do cérebro, entre a meninge, pia mater e o cérebro. As causas, gente, o que geralmente vai interferir no fluxo sanguíneo. Aterosclerose, que são as placas, né, de gordura, arritmias cardíacas, doenças vasculares e cardíacas, endocardite, que são problemas dentro da musculatura do miocárdio, forame oval patente, que é um problema anatômico, distúrbios de coagulação, vasculite, que é problemas nas vias que levam sangue, a insuficiência cardíaca e também o infarto agudo do miocárdio. Por que infarto causa AVC? Porque vai diminuir ou vai interferir no fluxo sanguíneo e inclusive parar o fluxo sanguíneo para o cérebro por alguns minutos. O tratamento. Gente, no AVC isquêmico, se até 4 horas depois usar a alteplase,
né? Que é um medicamento, assim, digamos, tratamento ouro pro AVC isquêmico, alteplase, ela diminui em 30% as sequelas e em 18% o risco de mortalidade. Agora, o atendimento tem que ser rápido, os exames de diagnóstico também tem que ser feito de forma rápida, porque, como eu falei, a alteplase tem que ser aplicada até 4 horas quando aparecer os primeiros sintomas. Pro, tem isso em qualquer lugar, em toda a cidade? Não, infelizmente, não. Né? Infelizmente, a realidade de acesso à saúde não tem alteplase em todos os lugares e aí nem sempre o paciente consegue chegar dentro das 4 horas. O tratamento geral do AVC vai buscar a reabilitação da pessoa, né, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então, vai fazer fisioterapia, vai ser acompanhado no posto por médico, fisioterapeuta, nós, enfermeiros, psicólogos, para ajudar na recuperação da autoestima, porque tudo isso é afetado. E assim, não importa se é o hemorrágico ou é o isquêmico, gente, as consequências são danosas e o AVC causa muita morte em nível mundial. E além de causar morte, é uma das doenças mais incapacitantes de atividades diárias, porque um paciente sequelado de AVC, geralmente ele não consegue nem fazer as suas atividades básicas de autocuidado, né? E assim, se o atendimento passa de 3 horas de início dos sintomas, os danos são ainda maiores. Lembra que eu falei que o tratamento para o isquêmico alteplase é no máximo 4 horas? Passou disso, é cada vez maior o risco para o paciente. Vamos compreender? Sempre vou colocar alguma coisa aqui para facilitar para vocês. O mapa mental do AVC. Gente, tem 2 tipos. O isquêmico ele pode ser cardioembólico e aterotrombótico. O hemorrágico, que é o intraparacmentoso, e o subaracnoide. O intraparacmentoso mais dentro, subaracnoide mais superficial, tá? Os quadros clínicos agudo, ou seja, que acontece na hora. O déficit neurológico, a perda da força, a sensibilidade, o déficit visual e o déficit da fala, né? A abóbora que não sai. Com o passar das horas, a cefaleia intensa, o déficit neurológico vai aumentar e vai ter o rebaixamento do nível de consciência por causa do fluxo cerebral que demorou, tá bom? Os fatores de risco, gente, hipertensão, tabagismo, o consumo de gorduras, diabetes tipo 2, histórico familiar, obesidade e idade acima de 60 anos, que são fatores de risco para várias coisas. O diagnóstico, ele vai ser por tomografia, por hemoglicoteste, hemograma, a função renal, coagulograma, marcadores de necrose do miocárdico, eletrocardiograma e ecocardiograma, tá bom? E assim, a tomografia, ou ela vai descartar o AVC, né? Porque depois de 24, 72 horas, há mudança da região e também ela vai mostrar a região afetada, tá? O tratamento vai ser de acordo com a gravidade. E o assistência de enfermagem a esse paciente vai ser o controle de temperatura, glicemia, pressão, tá? E o tratamento médico, neurocirurgia e trombólise para desfazer os coágulos, certinho? Quem quiser essa imagem é só pedir que eu mando para vocês. E a assistência de enfermagem. Gente, nós somos muito importantes. Eu espero que vocês estejam compreendendo no decorrer dessas aulas o quanto você é importante para o bem-estar do seu paciente e para o funcionamento da saúde no país. Basicamente, a lei de administrar medicação, banho no leito no meu paciente acamado, né? Tratar o paciente com dignidade, respeitar os horários de medicação. O que mais que cabe na assistência de enfermagem? Auxiliar meu paciente, de acordo com o que ele for voltando, eu vou auxiliar o meu paciente, né, no seu cuidado diário, o apoio psicológico, tanto para o paciente já estiver consciente, quanto para os familiares, porque nós, enquanto profissionais, compreendemos o que está acontecendo. O nosso paciente familiar não, tá? Estimular a comunicação para que haja estímulo mental, estimular a deambulação quando o meu paciente já estiver mais recuperado, a ajudar e estimular as atividades de autocuidado, estimular a comunicação, evitar o isolamento, porque o meu paciente ele pode se sentir constrangido,
e proporcionar a ele o máximo possível de independência dentro da capacidade e da probabilidade, da possibilidade dele. Sempre tratar meu paciente com respeito e dignidade, que eu quero ser tratado, que eu quero que tratem os meus. Manter o ambiente seguro, né, por causa do risco de queda, de asfixia, de lacerações do meu paciente, e manter o paciente sentado nas refeições para diminuir o risco de aspiração e não desenvolver uma outra patologia. Na assistência, nós temos que pensar também que o AVC é uma das principais causas de morte, uma das patologias que mais incapacitam o paciente de fazer a sua atividade do dia a dia. Então, nós precisamos ter paciência com esse paciente, né? O controle da hipertensão e do diabetes, nós devemos trabalhar na cabeça do nosso paciente e do acompanhante dele a importância de manter controlados os níveis para evitar que aconteça novamente. Quando o AVC ele não foi evitado, gente, o paciente saiu da emergência, ele vai para a enfermaria com o objetivo de amenizar as sequelas e diminuir o risco de morte. Então, nós somos importantíssimos nisso. O técnico é de suma importância no tratamento do AVC, tá? Desde a agilidade de reconhecer os sinais e sintomas no paciente, quanto cuidar na enfermaria da forma correta e no posto de saúde para também evitar que isso aconteça novamente, tá bom? Dúvidas, galerinha? Chama lá no chat, porque conhecimento gera dúvida. Aqui estão as nossas referências. Claro, muito obrigada e até a próxima. Um beijo, tô aguardando vocês no chat.